Depois da queda do PPI, rapaz, ainda tem que decidir o que fazer com as desonerações tributárias, né, que o Bolsonaro promoveu. Lembra disso? Na véspera da eleição lá para reduzir o preço da gasolina. Pois é, tem bastante coisa para a gente discutir ainda sobre combustíveis no Brasil. Governar assim qualquer um governa. Você tirar o imposto de tudo, tudo baixa de preço. Bom, a queda do PPI é um começo, é um bom começo. O pessoal do setor está dizendo que tem outras definições para serem tomadas e que a magnum opus do Jean Paul Prates ainda não está completa, deputado Ivan Valente. Então tem mais coisa para acontecer, né? Por hora, olha lá, ó. Publicado MP que retoma cobrança de tributos sobre gasolina e álcool. Isso é da Agência Senado, lá no comecinho de março, né? Então foi publicado no Diário Oficial da União, daí de lá para cá você tem a queda do PPI, né? E a possibilidade da gente implementar essa cobrança novamente e em que termos, não se sabe. Vamos para a Globo News com o Jean Paul Prates, vamos ouvir o presidente da Petrobras lá, aí vamos ter o Ivan comentando aqui. TMS, etanol, gasolina e também tem a volta da cobrança do PIS/COFINS. Eu quero saber se esses impostos vão ser repassados para o consumidor. Não sei, vamos ver até lá, as circunstâncias vão dizer, se a gente estiver num ciclo de baixa, né, essa coisa foi sendo adiada também com habilidade, não foi feita por acaso. Não foi por acaso que a gente se reuniu com o ministro Haddad, com o presidente Lula, com o ministro, às vezes ainda não estava o ministro Alexandre, mas teve outra pessoa, o presidente Luiz Mercadante, do BNDES, no começo do ano, no primeiro dia do governo, estava presente e a gente tomou aquela decisão, não dá para o presidente tomar posse e ter um aumento de combustível, vamos prorrogar isso aqui mais um pouco e tal. Foi prorrogado, aí foi criado um sistema meio parcelado disso aí. Isso está sendo feito com muita parcimônia, com muita análise, não é chute. Então isso aí tem uma não dá razão pra dizer. de ser. Quando chegar lá no dia, a gente vai saber se cabe ou não cabe absorver o tanto de imposto que vai reentrar. Lembrando que esses impostos estão voltando, porque houve uma decisão, a meu ver, essa sim, puramente eleitoreira e simplista, de retirar os impostos dos governadores no combustível, uma situação completamente inusitada e facilitaria, e fácil de fazer, né? Governar assim qualquer um governa. Você tirar o imposto de tudo, tudo baixa de preço, né? Como se desse essa solução para a inflação, é uma coisa simplista. É uma coisa simplista, diz o presidente da Petrobras. Deputado, explica para a gente a quantas anda isso, o que a gente pode esperar da Petrobras para esses próximos meses. E aí, só para pontuar o histórico de maneira muito rápida, você tem o Bolsonaro perdendo a eleição em outubro, Lula toma posse em janeiro, aí já indica o Jean Paul Prates para a presidência da Petrobras. A nova diretoria da empresa, tem isso, tem que trocar lá o famoso board. Não é isso? Toma posse ali em abril, chega em maio, já tem resultado para mostrar, que é a queda do preço de paridade de importação, que o Jean Paul define assim mesmo, é uma ficção, é fingir que a gasolina é importada para cobrar mais da gente aqui. Deputado Ivan, e aí, o que eu posso esperar a respeito desse assunto aí, tributos, que para além de tudo causa desgaste no governo? Bem, essa questão dos combustíveis, ela é uma questão econômica, né? Mas ela é uma questão eminentemente política também, né? E o Prates tem toda a razão. E o que aconteceu aqui na pré-campanha do Bolsonaro foi que eles usaram todos os meios de violar as regras, entende? E, na minha opinião, saquear o Estado, inclusive com a anuência do Paulo Guedes. Não só furar o teto 6 vezes, etc., mas essa questão de eu tiro os impostos, os governadores tiram, mas lógico que os governadores queriam tirar. Eles também queriam se reeleger, entende? Então, baixo preço da gasolina tem um impacto grande na sociedade e o Congresso também fica manietado, porque você não vai discutir a macropolítica econômica para votar contra uma proposta que o povão
entende? Isso aí vai ter impacto na inflação, vai ter impacto nas compras dos mais pobres, etc. Então, o Bolsonaro usou e abusou, entende, da máquina, e o que não era correto do ponto de vista da economia, porque você precisa ter arrecadação do Estado para cumprir as tarefas do Estado, ou seja, de manter a máquina pública, de ter investimentos, de promover políticas públicas em todos os sentidos, de educação, de saúde, de contratar gente. É o que eu falo, né? Quer dizer, você quer discutir a Amazônia, né? O Brasil tem que ser campeão na defesa da Amazônia. O que o Bolsonaro fez no IBAMA, ele destruiu o IBAMA, ele e o Salles, esse criminoso, entende? Então você precisa contratar 3 mil pessoas no IBAMA imediatamente, se você quiser monitorar, entende? Aí não pode, porque o arcabouço fiscal não vai permitir concurso público, entende? Ou então, nesse momento, o que interessava para ele era ganhar o garimpo ilegal, os matadores e etc. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, volta à questão do combustível. Bom, a questão do combustível é o seguinte, a paridade de preços que foi estabelecida lá pelo Pedro Parente, no tempo do Temer, é a sabugice total ao capital financeiro internacional, entende? Esta lógica do teto de gastos é de um radicalismo, entende? Neoliberal, ultra neoliberal. Para isso é que eles fizeram o impeachment da Dilma, entende? Em cima da pedalada fiscal, entende? Então, esse PPI é sempre assim, você tem que jogar com as expectativas do mercado, gerar boas expectativas, você não pode fugir. É fácil de dizer, porque veja o seguinte, se você for na Europa, entende, não tem preço do combustível igual na França, na Holanda, na Alemanha, você está entendendo? Então, tudo seguiria a paridade? Não, entende? Tem as variáveis, tem as diversas variáveis, entende? É claro que, de alguma forma, essa commodity, como eles chamam, ela é duramente impactada pela produção mundial do petróleo, que está sujeita a diversas variáveis, entende? De produção, da OPEP, se ela aumenta ou diminui, da Rússia envolvida agora na guerra da Ucrânia, se os Estados Unidos vai tirar petróleo de xisto, que ele tinha desistido, mas ele voltou, e tal, tanto que a Venezuela voltou, o petróleo estava a $30 o barril, há 3 anos atrás, ele foi para 110, entende? Agora está em 90, por aí. Então, é lógico que você tem uma variável, e o dólar continua sendo a grande moeda internacional, então você vai ter que levar em consideração. Agora, se o Brasil Álvaro, um produtor e exportador de petróleo, depois do pré-sal. Segundo, se ele refina uma grande parte, né, do petróleo, ele refina. E digo mais, ele deveria refinar mais. Eu era a favor do monopólio da refinação, entende? Do petróleo. E não venham mentir que tem que privatizar, que tem que jogar na Bolsa de Nova York para dar 213 bilhões de dividendos e tal, porque, me diga por quê. A Arábia Saudita tem a Aramco, entendeu? A Noruega tem uma estatal, outros países europeus têm estatais de petróleo. Ninguém conseguiu falar que tem que ser privado. O único país que é totalmente privado é os Estados Unidos, entende? Então, isso é um debate longo. A PPI, se o Brasil é o país que tem vantagens comparativas, ou seja, ele produz petróleo, ele pode refinar mais, aí os privatistas, não, tem que vender as refinarias, como foi essa daí, da Bahia, em que a Arábia Saudita, essas joias têm tudo a ver, entende? Esses presentes caros e etc. Então, está certo o governo com calma, né? Porque como o ambiente ele é muito instável e você tem uma direita internacional forte,
e também nacional, eu acho que você tem que tratar essas questões de modo que você não tenha surpresas. Mas se ela consegue baixar o preço dos combustíveis no Brasil, manter a lucratividade da empresa, entende? Não para entregar só para manter a capacidade de investimento da empresa, não só para entregar dividendo para os maiores, que são os acionistas que estão em Nova York, inclusive. Então, está certa essa política, mas a grita já foi geral aí nos privatistas, né? E na grande imprensa brasileira, não, mas como assim vai mudar a regra, vai voltar tudo de novo? Não. Então, eles estão lá cavucando a resolução da Petrobras e eles querem adiantar tudo, aí como foi essa entrevista que você acabou de mostrar, né? Quer dizer assim, então você vai manter os impostos, não vai? Depende, porque o governo não quer perder a arrecadação de um lado, mas, por outro lado, ele não quer que o preço dos combustíveis aumente muito, porque isso gera inflação, isso gera descontentamento. Agora, a política de liquidação da paridade de preço internacional está absolutamente certa. O Brasil tem poder e potencial para isso e deve exercer sua soberania, mesmo com o processo privatizante e as pressões permanentes que existem sobre essa questão.